Senhores, vamos tentar falar sem spoilers sobre o filme Oddity, ou em português Objetos Obscuros. Se eu não me engano, está na Netflix e na Amazon Prime. Filme deste ano, já está nos streamings e tal. Horror, não digo independente, mas baixo orçamento. Se eu não me engano, custou o quê? 2, 3 milhões. Ah, Escrito e dirigido por Damian McCarthy, relativamente desconhecido. Teve dois filmes grandes. O primeiro foi Caviar, um filme irlandês, e agora esse mais mainstream, que é o Oddity, pela produtora, está distribuído pela Wild Card, mas essa produtora Keeper Pictures faz filme de terror baixo orçamento, filme de terror quase que independente, mas não independente, feito com um orçamento baixo. Então, vamos falar de estrutura do filme. Vou mostrar o trailer para os senhores. A estrutura do trailer ficou bem interessante. Talvez seja algo a ser estudado para. O Shudder está distribuindo também, que é o streaming de horror. Então, você estabelece que tem uma mulher, ela está sozinha num lugar, abre a portinholinha e tal, abre a portinhola para o desconhecido, entre aspas, e um homem com um olho estranho e tal. Daí, seu primeiro contato com um estranho, ele avisa que há uma pessoa dentro da casa, abre a porta, eu quero te ajudar, papapá. A mulher, por óbvio, não quer e tal. Daí, o segundo elemento do trailer é a mesma mulher, agora com cabelo loiro, curto, e daí você descobre que é a irmã gêmea dela. Só que ela tem um problema no olho, ela é cega e tal. E daí ela recebe o olho de vidro e um lenço do cidadão que, em teoria, teria matado a irmã dela, né? Esse aqui é o esposo da mulher que morreu, então. Ela toca no objeto, que é o olho de vidro do cidadão aqui, que a gente viu que ele tinha um olho estranho, imediatamente revela que era um olho de vidro, e a mulher ela tem uma espécie de dom que ela toca no objeto, ela vê o passado daquela pessoa que teve contato com o objeto. E daí o segundo ponto que é interessante é esse manequim de madeira aqui com uma. Acho que eu tirei uma foto dele maior aqui, vamos ver. Parece que quanto mais eu abro aqui, mais fecha. Essa criatura aqui de madeira, uma espécie de manequim de madeira que é semelhante ao golem judeu, né? Para quem não sabe, as lendas dos golems são presentes no folclore judeu, que os rabis, os rabais, eles construíam esses manequins, esses bonecos de barro, uma alusão a como Deus construiu Adão, né, com barro, e eles sopravam o nome de Deus, a essência divina no golem, e tinha uns buracos na cabeça, colocavam o nome dos inimigos no golem, e o golem tinha vida e ia se vingar dessas pessoas que fizeram mal para os rabis ou para a comunidade e tal. Em algumas outras lendas, em vez de se vingar, os golems eram usados para proteger famílias, para proteger pessoas específicas, ou para cuidar da casa, para limpar a casa, fazer comida e tal. Uma espécie de ciborgue da Idade Média e tal. Essas lendas de que dezenas de golems foram construídos ao longo dos últimos 2000 anos e tal, desta forma. E se o golem saía de controle, você tinha que tirar um elemento do nome de Deus que estava no papel tal, e ele, que seria como se fosse o sopro, né? E ele deixava de ser animado, ele morria. Obviamente, em momento algum fala um golem no filme, mas é disso que se trata. Acho que como se diz, para limpar, para deixar sanitizado, talvez, por causa do antissemitismo, para evitar que as pessoas boicotassem o filme, porque tem muita pessoa que odeia Israel, odeia os judeus, eles não mencionam que é um golem, mas obviamente é um golem, claramente é um golem. Tem inclusive os buracos na cabeça do golem para colocar
colocar o nome do inimigo ou da pessoa ser protegida, etc. Então, essa senhora aqui que é cega, essa aqui, ela leva o golem para a casa do viúvo, né, da irmã dela, e essa mulher aqui já é a nova esposa ou nova namorada dele. E obviamente ela acha estranho esse golem, essa coisa bizarra aqui, mas vai aceitando, tal, enfim. E daí tem o mistério de quem matou a irmã dela, por que matou, e o golem em algum momento começa a apresentar movimentos estranhos, as pessoas percebem que ele moveu de lugar e tal. Daí tem a questão da casa ser assombrada com o espírito da irmã, etc, etc. Então vamos falar agora de estrutura, não haverá spoilers. Primeiro, o que eu achei do filme antes da estrutura? Interessante, não é um filme que vai marcar os senhores, não vai ficar perturbando os senhores com os temas dele por dias e dias como A Substância, que na minha opinião, embora seja um dos filmes mais pesados que eu já vi na minha vida em termos de tudo mesmo, mas talvez o melhor filme deste ano, A Substância. A esquerda tenta falar que é um filme feminista, mas para mim é um filme que fala sobre a condição humana, um filme filosófico e tal. Obviamente um filme de horror. Já Objetos Obscuros, Oddity, não tem nada dessa filosofia e tal, não é mais feito seguindo fórmula, né? E a fórmula é bem interessante. Então, o que nós temos? Vamos falar um pouco sobre estrutura de narrativa. Isso os senhores podem usar tanto num script de filme ou num conto curto de 100 páginas, numa historieta de 150 páginas e tal. É o mesmo esquema. E vou falar a estrutura que o Oddity usa, que acho que funciona bem para uma história de até 200 páginas, por exemplo. De cara você precisa de um gancho. E isso o Oddity entrega muito bem, que a primeira coisa que ele mostra, deixa eu ver se eu consigo voltar, é onde vai estar a história, que é uma casa bizarra em forma de forte, é uma casa que é como se fosse um quadrado em... Deixa eu ver se provavelmente vou mostrar. E daí ela toda de pedra e tal, tem essas portas antigas, e daí o cidadão... Daí tem o gancho é o desconhecido, né? Uma portinha abre para o desconhecido, esse cidadão com esse olho esquisito aqui, e daí, o que ele quer? Ele quer ajudar ou ele quer destruir e tal? A mulher sozinha em casa, indefesa, a escuridão em volta e uma pequena luz no centro, entendeu? Então, você tem o gancho aí. Tem o gancho de que forma? Tem o local, que é a casa grande e ao mesmo tempo misteriosa, a mulher em perigo, o estranho vindo da escuridão, que diz que quer ajudar, mas você não sabe. Daí você tem os objetos obscuros em si, que é a irmã dela, gêmea, mais um elemento de gancho. Então o filme ele vem com 5, 6 ganchos. Então você tem duas irmãs gêmeas, que já é algo interessante. Uma é cega, a outra enxerga, mas a que é cega tem o dom de saber coisas que ninguém enxerga. Daí você tem a casa perdida na floresta tal lá, e ao mesmo tempo que está protegida não está. Você tem o olho de vidro que representa o contato com aquele indivíduo que em teoria seria o assassino, etc. Essa é a casa, se vocês viram, né? Você entra dentro da casa com calma, é um quadrado em volta como se fosse um forte. E obviamente o golem, né? A criatura mística, criatura sobrenatural, que pode ser tanto um protetor quanto um agressor. E então você tem muitos elementos de gancho. E daí, primeiro você tem a irmã morre na primeira cena do filme, a irmã que não é cega, né? E depois você tem o mistério, que quem matou, por que matou, tal. Você tem a investigadora, que é a irmã que é cega. Você tem o momento salve o gato, que é um momento empático que vai fazer a
o leitor ou o espectador, no caso do filme, se apaixonar pelo protagonista é uma fraqueza para o protagonista ou uma espécie de algo que faça o espectador gostar dele. Então você tem o fato dela estar cega, daí você sabe que ela vai ter todas as dificuldades da cegueira dela. Isso é muito bem usado no filme em momentos-chave. E isso faz você se preocupar com ela. Porque um jeito fácil de fazer o seu protagonista odiar, o seu espectador odiar o protagonista, é criar um protagonista perfeito, sem falhas, etc. Por exemplo, em Rambo, o primeiro Rambo, First Blood, o Fortão volta do Vietnã. Então, em teoria, é uma situação perigosa para o seu espectador não gostar dele. Né? Mas ele é mal recebido onde ele vai. É um mundo que não o aceita, que tem um poder muito maior que o dele e começa a massacrá-lo. Então você começa a simpatizar com o protagonista. Então, mostrar a fraqueza do seu protagonista e também como se diz, a bondade do seu protagonista é bom. Então ela é só uma mulher que gostaria de saber quem matou a irmã, entendeu? Ela não é uma pessoa que está atrás dos seus próprios interesses no sentido de ganho ou satisfação dos seus desejos pessoais. Ela quer justiça para a irmã. Então isso torna interessante e ela não precisa falar nada disso. Então isso eu gostei do filme. Não é um filme que fica batendo na sua cabeça com a mensagem. Não, deixa o subtexto rolar. Então, quando você vai escrever alguma coisa, você não precisa ficar martelando na cabeça do espectador ou do leitor. Deixa as coisas serem visíveis sem ter que ficar explicando, porque depois aquilo vai ficando com o leitor e é muito mais prazeroso o leitor, depois que ele assistiu, que ele leu o livro, ficar pensando naquilo e ele encontrar o significado. Em vez de você ficar assim, olha, eu vim buscar justiça para minha irmã, porque você jogou ela fora, blá, blá. Não. Deixa as coisas se revelando aos poucos. Daí você tem o gancho, daí você tem o desenvolvimento é o típico filme em 3 atos, né? Estrutura 3 atos. O gancho, o desenvolvimento. A história começa imediatamente, porque a história tem que começar no sentido de que algo acontece que o anzol que fisga o espectador ou o leitor, que vai fazer realmente a história começar. Isso eu achei muito, muito legal na estrutura do Oddity, do Objetos Obscuros, que não fica aquela enrolação e ao mesmo tempo não precisa usar de ação assim que começa o filme. Não. Se você fizer do jeito certo, você tem estabelecer o status quo e ganchear ao mesmo tempo. Isso eu achei muito competente. Então você tem a casa, tem essa mulher que está sozinha, abre uma portinha para o desconhecido, sem ter que ter ação incessante, escândalo, gritos, explosões, mas o espectador já está fisgado desde o primeiro momento através desses artifícios. Isso foi muito competente. Daí você tem o desenvolvimento, aos poucos você vai introduzindo os elementos sem ter necessariamente que fazer escândalo nenhum. Obviamente, assim que o espectador vê essa criatura, que ele sabe que isso não é normal, que isso não vai acabar bem, mas os personagens não perdem a cabeça por causa dessa criatura estar perto, ao mesmo tempo sabem que é algo estranho. E daí, obviamente, você tem o clímax com a parte de ação e tal, e as coisas começam a acontecer e, obviamente, cenas mais de ação, cenas mais de thriller mesmo, e, por fim, o desfecho, que é quando as coisas se assentam, né? Então é como uma onda que vem. Primeiro você tem estabelece-se a cena, o mar, a onda vem e depois ela acalma, né? E o que acontece após ela bater e tal. Não é nada assim de outro mundo, mas é feito de forma muito competente.
E se o seu filme ou o seu livro ele é feito de forma competente, a última coisa que o leitor vai pensar enquanto ele está lendo e após ler é a mensagem. Ele vai primeiro estar pensando, essas coisas estão acontecendo, eu quero vê-las. Quero vê-las acontecer, quero ver o que vai acontecer com esse personagem, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Quero ver as peças se encaixando e no final e eu tenho a história inteira completa. Tudo se encaixou sem ter sem pretensão nenhuma, e aos poucos o leitor entende o que aconteceu, ou o espectador, no caso do filme, e ele sai com uma sensação de completude. Fala, legal, interessante. O que eu gostei muito do filme é que eles tiveram a humildade de manter um filme fechado em si próprio, sem fazer aquela coisa, tá aqui, criamos esse elemento e agora vai ser o monstro da nossa série, essa vai ser a maldição que vai se repetir, repetir, repetir. Obviamente é possível que haja sequências, frequências, etc., num mundo onde essas premissas são válidas, mas absolutamente desnecessário. E isso para mim foi positivo, criar um filme que contido em si mesmo. Então, obviamente não vai mudar a vida de ninguém, mas é um filme interessante. Então, o pôster também é fantástico. Ele entrega um monte de coisa da trama e ao mesmo tempo deixa um monte de mistérios, assim, o que se trata, o que está acontecendo, etc. Gostei também da tradução do título para o português. Oddity seria uma curiosidade, algo estranho, mas eles traduziram para objetos obscuros, que tem muito a ver com a trama, que é uma mulher que é médium ou tem algum poder clarividente, alguma coisa assim, no sentido de que ela toca um objeto e ela consegue ver o passado de quem segurou aquele objeto, então ela tem uma espécie de poder paranormal, alguma coisa assim. E Objetos Obscuros é um título misterioso o suficiente e ao mesmo tempo atraente o suficiente para tornar o filme convidativo, digamos, para quem se interessa por esse tipo de filme suspense / thriller, né? Então, obviamente não é o melhor filme de 2024, mas eu gostei, achei interessante. Objetos Obscuros, deve estar na Netflix, Amazon Prime, sei lá. Também sempre tem dezenas de formas de assistir algo, né? Espero que tenham gostado dessa resenha. Se assistirem o filme, comentem aí embaixo e até a próxima.